Birosca é o nome que se dá para bares em periferia, mas também é um nome muito importante da história da organização do mundo do crime que atua dentro e fora das cadeias de São Paulo. Durante anos, Birosca foi um dos homens mais respeitados desse grupo e ajudou a expandir financeiramente toda a organização. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui mais um dia com vocês para falar novamente sobre a organização que controla as prisões de São Paulo e atua dentro e fora desses presídios, que é aquela organização com o P2C, que a gente vai falar aqui para vocês, a gente vai contar aqui para vocês hoje. Especialmente hoje a gente vai falar de um personagem bastante importante pro crescimento dessa organização, que até agora a gente não tinha falado, tá? Até agora a gente não tinha citado, até agora a gente não tinha trazido a história dele aqui para vocês. E depois de muito procurar, de muita pesquisa, a gente conseguiu trazer a história do Birosca ou Tiozão, tá bom? Então fica aí no nosso canal, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, que são 3 coisas que você faz e você ajuda muito no nosso trabalho. Edu, roda a vinheta. Galera, Edilson Borges Nogueira ficou conhecido como Birosca e é proveniente da cidade de Diadema, no estado de São Paulo. Para quem não conhece Diadema, pessoal, Diadema é um município que fica na região da Grande São Paulo, aí colado em São Paulo, na cidade. E durante muito tempo teve um índice de desenvolvimento humano menor que outras cidades da região. Eu lembro de um amigo meu que veio de Diadema e que dizia que se você falasse que era de Diadema, a polícia te olhava até com outros olhos. Eu só tô reproduzindo o que ele falava, mas nós fomos dar uma pesquisada para ver se tinha alguma embasamento na realidade esses dados, e os casos de violência e letalidade policial lá em Diadema eram altíssimos, principalmente nos anos 90. Foi nessa cidade que ocorreu o caso da favela naval, em que policiais militares agrediam moradores de comunidade. O reduto de atuação de Birosca, de acordo com a justiça, era o Morro do Samba, em Diadema mesmo. Birosca era conhecidíssimo lá nos anos 90 e não era sem motivo, tá? O Birosca, pessoal, era de um alto escalão do mundo do crime. Sua principal atividade era assalto a agências bancárias e aviões pagadores. Ele foi indiciado pela polícia por 3 roubos gigantescos. O primeiro, galera, foi um assalto a um avião pagador da TAM em 1996, quando foram levados desse avião 5 milhões de reais. Na época, isso aí era 5 vezes mais dinheiro do que é hoje. Se você colocar na correção monetária, daria muita grana, muito dinheiro. O segundo roubo foi o roubo a uma agência do Banespa em São Paulo, na região central, no ano de 1999. Nessa fita aí foram levados 39 milhões de reais. Birosca também estaria envolvido, galera, em um assalto a um avião da VASP em Brasília, quando os assaltantes levaram 64 quilos de ouro de uma aeronave pagadora. Vocês já conseguiram entender? A partir do crime do avião da TAM, do crime do Banespa e do crime do avião da VASP em Brasília, que esse Birosca era um criminoso bastante periculoso e que ao longo da vida dele no mundo dos delitos, ele coletou e acumulou muito dinheiro e fama. Só fita milionária, bandido altamente periculoso. Essas paradas desses assaltos, grandes assaltos, deu a Birosca a fama de um homem muito rico e poderoso no mundo do crime de São Paulo. Quem esteve nesse mundo no final dos anos 90 e início dos anos 2000, certamente ouviu falar do criminoso. Muitos dos principais ladrões de banco e instituições financeiras ou pagadoras que foram formados no Brasil, eles tiveram como inspiração as ações do Birosca. E ele conheceu muita gente que atuava nesse ramo. Como por exemplo, o Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, que também foi assaltante de bancos. Birosca foi preso em 25 de 2 de 2001 pela equipe do Dr. Gilmar Bessa, um delegado lendário da história de São Paulo. A equipe do Dr. Bessa realizou a prisão de Birosca em uma festa infantil. No dia da prisão, tinha vários sujeitos armados no recinto. E eles não deixaram, eles trocaram tiro com a polícia. Agentes públicos chegaram a sair baleados do lugar, mas o Birosca acabou sendo preso e foi levado pra cadeia. Rapaziada, veja bem, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. E por favor, não entendam como exaltação de bandido. Mas o Birosca era um sujeito muito considerado no meio do crime. Isso é importante a gente saber. Esse cara, ele tinha uma palavra só. Ele era conhecido e reconhecido dentro e fora de São Paulo. Tinha gente de Diadema, que a gente conversou, que na época era de Diadema, e disse que muita coisa mudou no mundo do crime e na própria cidade de Diadema quando o Birosca foi embora, quando se foi. Eu não estou discutindo moralidade aqui, tá? Eu estou debatendo com vocês qual é o grau e o tamanho do personagem de hoje no mundo do crime de São Paulo. Pois é importante entender isso para depois compreender como as coisas mudaram
dentro e fora da organização que o Birosca fazia parte. Bom, galera, o Birosca vai entrar então no sistema carcerário paulista em 2001, agora para ficar bastante tempo. Bem no momento em que o grupo organizado aqui de São Paulo, aquele que começa com P e tem 2 Cs, começará realmente a surgir em frente às câmeras e a protagonizar a sua própria história, né, a crescer. Porque a organização, ela nasceu em 1993, como a gente já contou em Taubaté, mas ela ganha força, ela aparece para mídia, ela aparece para os jornais, para o Brasil inteiro, a partir de 2001, quando os caras organizaram uma baita rebelião em várias unidades prisionais. Em 2002 e 2003, César Augusto dos Santos Soris, o Cezinha, e Márcio Felício dos Santos, o Geleão, os principais líderes que fundaram o grupo, começam a ser questionados fortemente. Lembra que o Birosca entrou no sistema em 2001? Em 2003, segundo Josmar Josino, no livro Cobras e Lagartos, que a gente sempre cita e indica aqui para vocês, Marcola consegue tomar a liderança do Cezinha e do Geleão e divide o poder com outros nomes pelo sistema. Marco faz o que? Ele descentraliza o poder. Um dos chefes que acabou ficando com uma fatia foi o Birosca, e ele ficou com a parte financeira do grupo. Obviamente que com a quantidade de dinheiro que o Birosca tinha, ele possuía um bom know-how de atuação com dinheiro e com o financiamento do crime. É nesse período também que Birosca passa a ser membro do Sintonia Final do sistema, e ele vai ajudar a constituir a Turma do Tomate, que é o setor do grupo responsável pelo comércio internacional de substâncias ilegais. Birosca se alia então a Rogério Jeremias de Simone, o famoso GG do Mangue, e a Fabiano Alves de Souza, o Paca, os 3 caras mais conhecidos nessa caminhada das substâncias ilegais e que faziam parte do grupo do Tomate. Ele ajuda então a elevar o patamar da organização e passa a ser considerado uma espécie de chefe quase que intocável da organização. O Ministério Público, pessoal, chegou a investigar e a captar um vídeo em uma das periferias de Diadema em que Birosca era famoso. Neste dia, os caras estavam numa festa de fim de ano, com um churrasco enorme para toda a comunidade. O Birosca estava preso, claro. Para vocês terem uma ideia como é que essa festa repercutiu, era uma festa paga pelo Birosca lá na periferia. O cara que era o cara que organizou a festa fala no microfone que quem estava bancando era a firma, o nome dado ao empreendimento de Birosca. O vídeo correu o Brasil, galera, e proporcionou uma baita de uma audiência polêmica. Os caras escreveram em uma bandeja com pó o nome da organização e ficou uma fila de gente pra dar uns tiros no barato lá, pra cheirar o bagulho. E foi tudo filmado. Som alto, carne de boa qualidade, senhoras com crianças no colo, gente tendo overdose e passando mal pelos cantos, show com famosos. O negócio foi louco, foi gravado no DVD e o Ministério Público, enfim, teve acesso a isso. Isso assustou o poder público, que percebeu que tinha que dar respostas. E Birosca acabou sendo enviado para o RDD de Presidente Bernardes. Já explicamos para vocês aqui o que é o RDD. É o regime disciplinar diferenciado. É uma forma de puxar a cadeia que o governo impõe para líderes, né? A justiça impõe para líderes de grupos organizados. E Birosca passou a estar no radar como um deles e um dos mais poderosos. Sempre que se fazia a aranha ali, né? O fluxograma de mostrar os chefes de organização, o Birosca sempre aparecia ali entre os 3 primeiros. E Birosca ficou durante quase 2 décadas na caminhada de palavra final do grupo, até que algumas coisas ocorreram e ele vai encontrar o seu fim. A partir desse momento nós vamos entrar numa parte complicada aqui, pois o que vamos expor é o que o Ministério Público diz, ok? Mas existe a história das cadeias, a história dos becos, e cada um conta uma versão dessa história, pelo que a gente pôde pesquisar. Então a gente vai pegar a versão do Ministério Público, que é a versão que foi usada para fazer a condenação dos caras que foram, enfim, os executores do Birosca. Então a partir desse momento você vai ter um bandidão muito forte nessa organização que vai acabar tendo um declínio e vai acabar sendo executado, e a gente vai contar essa história do fim do Birosca agora. Vamos reproduzir aqui para vocês as falas do promotor que acompanha o grupo há mais de uma década, o Lincoln Gakia. Inclusive nós temos, né, um vídeo contando a história do Lincoln Gakia aqui. Vocês podem acessar pelo card para vocês verem que ele manja o que ele tá falando. Galera, o fim de Birosca vai explodir uma crise muito pesada na organização. Daquelas que acontecem só a cada 10 ou a cada 20 anos. Birosca foi executado no dia 5 de dezembro de 2017, durante um banho de sol em um dos raios da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Quem assumiu o BO foram 2 caras. Os presidiários Danilo Antônio Cirino Félix, conhecido como Montanho, um cara muito grande e forte, e Gilberto Souza Barbosa da Silva, o Caveira,
de 46 anos de idade. Segundo o Ministério Público Estadual, Birosca era muito querido entre os presos de presidente Venceslau. Ele ajudava financeiramente quem não recebia visita. A execução dele obrigou os caras que cometeram o crime a serem transferidos da unidade. E foi muito estranho toda a história, porque no meio da população carcerária, o Ministério Público acredita que o Birosca não seria executado. Ele era chamado de tiozão pros caras e tal, né? Mas aí, assim, a pergunta que a gente faz: por que tiraram a vida do Birosca? A gente não sabe ao certo. O que o Ministério Público acredita é que a chefia da organização sabia. Um cara do tamanho do Birosca não poderia ter sua vida tirada sem o consentimento de alguém na ponta da hierarquia, onde ele era também. Porém, acredita-se que o Marcola mesmo não teve ciência do que ocorreu, pois ele estava na época no regime disciplinar diferenciado, né? Isolado. O que se sabe é que Birosca não estava mais afinado com a organização. E esse lance de troca de lideranças sempre acontece no mundo do crime, tá, pessoal? Parece que houve algumas divergências entre ele, que o Ministério Público fala, tá? Houve algumas divergências entre ele e os membros também poderosos da organização. E como Birosca controlava parte das finanças, ele era uma voz muito forte. E aí as divergências ficaram cada vez maiores. Após o falecimento de Birosca, uma onda de sangue tomou conta da organização. Várias pessoas faleceram no meio do caminho, até o grupo se reorganizar, como ocorre quando uma grande chefia acaba saindo do jogo dessa forma. No enterro de Birosca, lhe enviaram muitas coroas de flores. O local estava lotado e uma bateria de fogos foi lançada para demonstrar a popularidade dele em meio ao lugar que ele nasceu e o quanto ele era considerado no mundo do crime. E essa foi a história do Birosca. Bom, galera, a gente vai deixar todas as referências que a gente usou aí nos comentários, tá? Então, tudo que a gente falou, por ser um tema periculoso, por ser um tema bastante complexo, complicado, bastante restrito, tudo que a gente falou vai estar nos primeiros comentários aí para vocês poderem ver e revisar. E tudo isso já foi publicado, são dados públicos, então a gente não inventa nada aqui, nem tem informações privilegiadas sobre esse fato. Galera, para conseguir manter o nosso trabalho, aí eu vou precisar pedir para vocês agora no final, vocês que acompanharam até agora, que certamente gostam do nosso trabalho. Para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês ou no Pix ou no Apoia-se também. Esses temas, eles muitas vezes são restritos à monetização por conta do que a gente fala neles, né? Do tema que é tratado. Então, o Apoia-se a partir de R$2 vocês assinam e ajudam muito no nosso trabalho, a pagar as nossas contas, a manter toda essa estrutura aqui, tá? E o Pix também já vai direto para nossa conta e vocês dão uma força para a gente pagar toda essa estrutura, beleza? Mas ademais, as 3 coisas mais importantes são o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tem uma quarta coisa que é compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, família e falar bem da gente por aí. Somos uma comunidade, a gente faz o trabalho aqui, mas a gente não é nada sem vocês para recepcionar esse trabalho, beleza? Um forte abraço a todos, fui, valeu!